Vamos compartilhar aqui uma palavra. Eu já comecei compartilhando com você algo que está no meu coração para esses dias. Eu quero compartilhar uma palavra para você, cujo tema é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando eu falo homem, eu me refiro ao ser humano. Eu me refiro também à mulher, eu me refiro a qualquer faixa de idade. Diga comigo, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Esse é um texto que está no Salmo 128, queria ler com você. Se nós pudermos ler juntos, o Salmo de número 128, versículo 1. Vamos ler alguns versículos aí. Vamos ler todos até, porque são 6 apenas. Vamos lá? 1, 2, 3. E anda nos seus caminhos, o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, na roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a... Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Eu gosto muito do versículo 4, a primeira frase diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O salmista está escrevendo aqui, até ele se espanta com o que ele está dizendo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A Bíblia, irmãos, nos dá alguns quadros de fé. E por muitas oportunidades você já me ouviu falar de muitos deles. São muitos quadros de fé que nós vemos na Palavra de Deus. E os quadros de fé da Palavra de Deus são para que nós possamos nos enxergar no quadro. Se eu tivesse um pintor aqui agora, talvez, ou uma pintora, eu ia pedir para ele desenhar um quadro aqui enquanto eu pregava. Ia ser bacana, né? Se possível, pôr meu rosto no quadro daquilo que eu estivesse falando. O quadro não ia ficar tão bonito assim, mas... E eu fico me imaginando nos quadros de fé da Palavra de Deus. Você já se imaginou nos quadros de fé que a Palavra de Deus pinta para nós? É para isso que o Senhor nos deixou esse pano de fundo, esse cenário, para que nós pudéssemos nos ver e nos inserir como filhos amados que somos naquilo que o Senhor desenhou e pintou para nós. Deus já te planejou antes mesmo de você nascer. E Deus tem uma vida abençoada para você viver. Quantos creem nisso? Digam amém. Um dos quadros de fé, nós vemos o Salmo 1, se puder projetar aí o Salmo 1, mas... a gente vê claramente o Senhor falando com aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O começo do Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem. Você para nesse versículo aí, no 3. Você imagina só, se põe nesse quadro. Imagina uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes, que dá fruto em todo tempo oportuno, então frutifica em todo tempo. Por quê? Porque ela recebe água fresca, mesmo que o ambiente esteja seco à sua volta, e tudo quando faz é bem sucedido. Esse é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você consegue se inserir nesse quadro? Você consegue se ver como alguém que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, por isso é frutífero? É uma árvore bonita? Quando você olha do seu lado, olha para a pessoa do seu lado, você vê uma árvore bonita? As folhas estão bonitas aí? Está verdinho? Está lindão? Está lindona? É de Deus? Tem um sorriso? Tem uma alegria? Então, isso é um bom indício. Talvez isso indique que essa pessoa que está do seu lado, se isso que eu falei é verdade, talvez isso indique que ele teme o Senhor e ama o Senhor. E o versículo 4 continua. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. São meio perdidos, meio viajando.
Mas aí o 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Diga, o Senhor conhece o meu caminho. Diga, eu sou justo. Diga, por causa de Cristo eu sou justo. E eu vou prosperar em todos os meus caminhos. Eu sou bem-aventurado. Jeremias 17:7 é uma paráfrase desse texto também, do versículo 3. Jeremias diz, abençoado é o que confia no Senhor, árvore que bebe pelas raízes, mesmo que esteja no meio da sequidão, mesmo que esteja num lugar completamente deserto. Eu tive na África do Sul, num dos dias que eu estive lá, fui tentar ver um leão, não consegui, irmãos. O leão ficou com medo de mim e falou, é melhor não mexer com esse pastor aí. Então, o máximo que eu vi o leão de distância foi a 3 metros. Porém, os elefantinhos estavam todos presentes, bem próximo de nós. E a primeira imagem que eu vi lá foi de um cactus. Lá é uma savana, que eles chamam. É como o estado de Goiás. Se você já foi em Goiás, você vai ver, tem pouca montanha, quase nenhuma. O que tem lá são alguns morros, não muito altos, mas muito árido, muito seco. Mas é impressionante, você vê lá um cactus, verdinho, verdinho, verdinho. Até fiz uma selfie do lado de um. Falei assim, olha aqui, que bonito, verdinho. E você vê que ele tem água, ele tem vida, ele está vivo no meio daquela sequidão toda. Por quê? Tem raízes que vão mais profundo e pegam o quê? Água. Você pode até estar no meio de uma sequidão, mas você é justo, você teme o Senhor, você anda nos caminhos do Senhor, portanto você é bem-sucedido mesmo no meio da sequidão. Mesmo no meio das dificuldades. Por quê? Porque suas raízes estão profundas. Porque você bebe da água, do ribeiro de águas correntes. Então, quando nós falamos essas verdades da palavra de Deus, para nós mesmos, para as pessoas que estão conosco, quando eu prego sobre isso, nós ministramos fé. Nós ministramos fé uns aos outros quando nós nos colocamos nos quadros pintados pela palavra de Deus. E tem muitos outros. O Pedro leu aqui Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, tranquilos. O Senhor tem um lugar de descanso, de paz para nós. Então eu não preciso estar angustiado e atribulado a respeito das situações difíceis da vida. Ainda que eu me meta em confusão, Ele vai estar sempre disposto a me salvar da morte, porque Ele me ama. É isso que diz o versículo 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está aonde? Comigo, contigo. Por quê? Porque a palavra dele é fiel. Porque ele não mente. E isso é um quadro de fé. O Salmo 91 é um outro quadro precioso de fé. A sombra do Onipotente descansa. Descansa. Não vive atribulado, vive descansado. Você consegue se pintar nesse quadro de fé? Eu queria ver um artista pintar só isso. Assim, o Rodrigo habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso, ele descansa. O Gabriel habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso, ele descansa. Você consegue se colocar nos quadros de fé que a palavra de Deus nos ensina? Ou você está sempre se excluindo das verdades da palavra de Deus? Quando eu e você ministramos isso, nós ministramos fé para edificar e para transformar a nossa maneira de viver. E as bênçãos descritas aqui no Salmo 128 são quais? Comer, diga comigo assim, comer do trabalho das minhas mãos. Ser feliz e ter tudo andando bem. Olha para a pessoa do teu lado e fala, ser feliz e ter tudo andando bem. Pergunta assim para ele assim, tem alguma coisa andando mal? Tem? Pode ser que tenha. Mas diga, há uma promessa no Salmo 128. Ser feliz e ter tudo andando bem. Diga aí para a pessoa do seu lado. Ser feliz e ter tudo andando bem. Aleluia. É muito interessante que eu estou falando isso aqui para os irmãos. E tem muitos irmãos olhando para mim, falando, esse pastor aí agora voltou. Voltou, vai ficar falando que a vida é boa, que tudo é bom, que com Jesus tudo é bom, que não tem luta.
Tem luta, sim, mas não são as lutas que me definem. Tem dificuldades? Tem, mas eu não ando por elas. Tem circunstância difícil? Tem, mas eu não ando por vista nem por circunstância. Eu ando pelos quadros de fé que a palavra de Deus pinta. Então, se no Salmo 128 está dizendo que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Ainda que os meus olhos não vejam, vai tudo bem. E aos maridos, olha que promessa. A esposa será como uma videira frutífera. Diga, só os homens, minha esposa será. Dentro da minha casa. Não é aqui na igreja, na célula, né, lá no mercado, no shopping, sei não. Dentro da minha casa, diga, dentro da minha casa. Videira frutífera. Aleluia. Agora a mulher pode dizer assim, o meu marido vai ser aquele homem que tudo anda bem com ele. Até a vontade de me dar todo o dinheiro que eu preciso. Aí os irmãos dão uma agitada, né? Aleluia. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu sou independente, sou a mulher do século 21, eu trabalho, eu não preciso do seu marido. Mas eu vou te falar, o seu marido é um homem de Deus, ele quer abençoar você. Ele quer, se você ganha R$1.000, ele quer te dar mais 1.000. Esse é o marido que teme ao Senhor. Então você pode pintar esses quadros de fé. Aí você fala, pastor, isso é uma utopia, uma loucura, você está maluco. Isso não é a verdade. Aí você já se lança acusação contra você mesmo. Eu não temo ao Senhor e nem ando nos seus caminhos. Talvez. Mas qual é a outra promessa que tem aqui? Aos pais. Quantos são pais aqui? Digam amém. Amém. Os seus filhos serão como o rebento da oliveira. Até você que ainda não é pai ou mãe, mas deseja ser, e tem uma promessa do Senhor para ser, você já pode crer nessa palavra e dizer, os meus filhos serão como o rebento da oliveira. Essas são as promessas da palavra de Deus. O que é comer do trabalho das mãos? Comer do trabalho das minhas mãos significa que tudo que eu receber, com o trabalho que eu trabalhar, vai ser mais do que suficiente para eu prover todas as necessidades da minha família. Deus nunca vai me deixar na mão. Eu sempre vou ter aquilo que eu preciso para manter a minha família. Se tem uma coisa que dá prazer a um homem, a um pai provedor, e também às mulheres, é poder prover aquilo que a família precisa. Sim ou não? Homens, não é bom você poder dar a bicicleta que seu filho queria ter? A boneca? A Barbie? Nem sei se é mais Barbie. Dizem que a Barbie é do diabo, né? Oi? Bebê o quê? Baby Alive. É tudo gringo, né, agora? Barbie também era, né? Baby Alive. Frozen. Eu não vou brincar na neve. Não é assim? É maravilhoso. Aí sua filha fala, eu queria o Frozen. É o Frozen? Não, é o Olaf. Eu queria o Olaf. Aí você fala assim, eu não posso te dar meu filho, minha filha. Normalmente é a filha que pede, né? Mas quando você fala assim, não, vamos lá, papai vai comprar para você o Olaf que fala, que anda, que pula, e vamos, sei lá, se tivesse um Olaf que declarasse a palavra de fé, eu ia dar esse para você. É prazeroso. Essa é promessa para aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai ser provedor na sua casa. Não vai precisar de ajuda de ninguém. Sabe, não tem aquela mentalidade, o governo vai me ajudar, eu não ganho bem porque o país está de ponta cabeça e esse presidente que está aí não resolve nada e o próximo que vier também não vai resolver nada. Eu moro num país que não me dá condição de nada. Se meu país fosse bom, se a política de salário, do salário mínimo que não aumenta de 10 em 10 reais, né? E olhe lá. Não, Deus não tem isso para você. Você tem uma provisão celestial. A sua mentalidade é de filho celestial. Todas as bênçãos já estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É simplesmente você pegar. E você pega, as bênçãos se tornam materiais na sua mão quando você proclama uma palavra de fé. Não é uma palavra de repetição, é uma palavra de fé. Deus quer te dar condições
de ter o prazer de suprir todas as necessidades daqueles que são teus. Eu quero falar isso especificamente para os homens. Você pode até achar que tem portas fechadas. Fala, pastor, eu não estou vivendo essa realidade que você está falando. Eu estou desempregado há não sei quantos anos. Ou eu sou autônomo e tenho pouco trabalho. Ou o meu salário não aumenta já há não sei quantos anos. Eu quero dizer uma coisa para você. O prazer de Deus é que você seja feliz também nessa área. E Deus quer prover tudo o que você precisa. Você só precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Você precisa só ter um coração para Ele. Esse é o coração de Deus. Deus já deu algum talento e alguma habilidade para você. E através desse talento, dessa habilidade, Deus vai te fazer prosperar, frutificar, abençoar outros e ser abençoado. Uma vez eu ouvi uma ilustração de uma irmã na igreja que ela decidiu fazer. Ela ouviu uma palavra, sim, acho que foi uma palavra dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o testemunho da irmã. Não é uma ilustração, é um testemunho, na verdade, real, aconteceu. E ela falou que ouviu que Deus podia usar os 5 pães e os 2 peixinhos dela para fazê-la prosperar. E para abençoar muitos que estavam à volta dela. Ela creu naquela palavra. Sabe o que ela sabia fazer? Artesanato, lacinho. Aí ela começou a fazer lacinho para cabelo de bebê. Eu não ia pensar que isso aí ia dar futuro para ninguém. Você ia? A sua cara, quando eu falo de lacinho de bebê, você olha assim, coitada da irmã. E essa irmã começou a prosperar. Ela começou a prosperar. O pastor que estava contando a ilustração, ele até falou assim, é interessante, né? Eu tenho 3 netas. E toda vez que a gente sai, perde um lacinho. Essa irmã tem mais visão do que eu. Porque se perde tanto lacinho assim, é porque a demanda é grande, né? Alguém aqui é mãe de menina? Perde muito lacinho mesmo? Perde lacinho toda hora, né? Vou abrir uma fábrica de lacinho, então. Mas Deus começou a abençoar tanto ela, e ela achou que aquilo era uma coisa tão ínfima, tão pequena. Ela se achava, mas ela sabia fazer aquilo com encargo, com qualidade. E Deus prosperou soberanamente a vida daquela irmã, fazendo lacinho para cabelo de menininha. Aleluia. Eu não sei qual é o seu talento que Deus já deu, mas eu quero dizer uma coisa, Ele já te deu. Ele já te deu dons, te deu habilidades, te deu uma ideia, te deu alguma coisa, e que você vai prosperar por este talento, por esta habilidade, por aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu, Ele não vai te dar. Você já é alguém capacitado pelo Senhor para ser este homem, esta mulher abençoado. Quantos podem dizer amém? Amém. Ser feliz e tudo andando bem. Parece que às vezes os crentes não gostam dessa expressão. Eu não vou dizer aqui que a vida é uma vida só de tranquilidade. A gente passa por dificuldade. Mas passa uma impressão, às vezes, eu mesmo já falei coisas que passam essa impressão de que é coisa de gente madura, árvore bem plantada, quando o cara está firme mesmo no meio da angústia, e aí ele acha que a vida é só angústia. Que nós temos um anseio pela Nova Jerusalém, num lugar onde não haverá pranto, angústia, dor, lágrimas, e nada mais. E quando eu passar o Jordão, aí sim, lá no céu tudo vai estar resolvido. Isso é verdade? É verdade? Que quando eu estiver no céu, tudo vai estar resolvido? Sem dor, sem angústia, sem pranto, não haverá morte, você vai ser feliz, eu também vou ser, nós vamos ser felizes tudo junto. Isso é verdade ou é mentira? Só que eu quero dizer uma coisa para você, apesar de ser verdade isso, também tem uma outra verdade. Nós podemos ser abençoados aqui, não é só para viver na angústia, não é só para viver no desespero, não é só para viver no limite do cheque especial. Não é só para viver na tristeza emocional de que aquele parente que você tanto ora nunca se converte. Aquele filho que você tanto clama a Deus, nunca, aquele esposo não resolve, não muda. Aquela mulher não é a videira frutífera. Não é isso que Deus planejou para mim e para você. Para o homem e a mulher que temem o Senhor e andam nos seus caminhos, Deus planejou uma vida feliz. E é para você ser feliz hoje. Não te torna e não me torna mais crente, ficar achando que é isso mesmo, a vida é muito dura. A vida tem angústias, a vida tem durezas, é verdade. A vida tem angústia, a vida tem durezas, a vida tem lutas. Mas essas lutas, mais uma vez eu repito para você, não nos podem definir como pessoas. Eu não tenho que ficar olhando toda hora para a dificuldade da economia mundial e achar que a minha vida vai ser toda hora afetada por isso. Porque se eu prego que eu sou regido pelas leis de um outro reino que está por vir e que já se estabelece na minha vida hoje, pela declaração da palavra, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Eu vivo por isso. Se eu vivo por isso, as coisas da terra não devem me afetar na alegria e na disposição de viver a minha vida. Eu vivo pelo reino, eu sou do reino, então as coisas da terra não podem me afetar. Não é a quebra da bolsa de valores, não é a alta do dólar, não é o salário mínimo que é baixo, não é o Bolsa Família que me tiraram, não é o Bolsa Família que é baixo, não é a casa que eu gostaria, mas não tenho. Nada disso vai definir a minha alegria, porque a minha definição como pessoa de alegria está na palavra do Senhor. Tudo me irá bem. Tudo me irá bem. Eu vou ser provedor na minha casa. As coisas sempre vão estar à mesa e tudo me irá bem. Quem tem uma postura assim, vive outra vida. Você já viu alguém que só reclama, que só murmura, que tudo tem um defeito para ele, estar plenamente feliz? Já viu? Eu nunca vi. Por quê? Porque ele pode estar sentado nas Ilhas Maldivas, numa espreguiçadeira maravilhosa, com alguns eunucos dando para ele suco de laranja, água de coco e picanha. Aquele mar maravilhoso, sua esposa linda, maravilhosa ao seu lado, seus filhos todos felizes. Ele vai achar um problema. E ele vai falar assim, meu Deus do céu, mas sei lá, a areia que está aqui debaixo dessa minha espreguiçadeira é muito ruim. Eu vou embora, está calor demais. Aí ele vai para a Suíça e fala, meu Deus, mas aqui está muito frio. Quando você tem uma disposição de só enxergar o lado negativo das coisas, você sempre vai ver coisas negativas. Porque essa terra é amaldiçoada depois do pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ver a mão de Deus cuidando de você em todo instante. E quanto mais você enxergar pela fé, escute o que eu estou te falando, não é coisa real. Quanto mais você enxergar pela fé, mais a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Quantos podem dizer amém? O Salmo 84, versículo 6, diz algo poderoso. Ele diz que aonde o justo passa, o lugar árido se torna em manancial de águas. Você já pensou? Quem é justo aqui, diga amém. Amém. Então aqui está árido, e quando você passa por aqui como um justo, a Bíblia fala que atrás de você as flores vão nascendo, os mananciais de água vão se abrindo, o jardim vai aparecendo flores. Por quê? Simplesmente porque você andou por ali. Aonde o justo passa, o justo tem uma palavra de fé, o justo tem uma palavra de vida para ministrar, para falar. Aonde você pisa tem prosperidade. É por isso que lá no teu emprego, todo mundo gosta de você e o setor que você está é sempre o mais abençoado. Pergunta a pessoa do seu lado, essa é a sua realidade lá na sua empresa? Não precisa responder, não. Os lugares áridos têm se tornado em manancial. Tudo nos irá bem. Se está mal, ouça o que eu vou te dizer agora, é porque a história ainda não acabou. Se está mal, é porque ainda não acabou. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. No fim, você vai ter lucro. Você acredita nisso? É difícil acreditar nisso. Que no fim você vai ter lucro. Não importa saber como é que Deus vai fazer as coisas, mas no final as coisas vão se cumprir. Por quê? Por que vai se cumprir? Porque você foi escolhido, é amado por Deus, e porque você é justo diante de Deus. A gente só precisa desfrutar, aprender a viver uma vida que desfrute. Eu já disse, os maridos, as esposas serão como uma videira frutífera. Sabe? Você, mulher, pode declarar isso tudo a respeito do seu marido. E você, marido, pode declarar esta palavra a respeito da sua mulher. Você pode falar da parte de Deus, você pode orar no seu quarto, na sua intimidade, falando, a minha mulher é videira frutífera. A casa abençoada é a casa que a mulher é feliz. Ela se torna essa videira frutífera. A videira produz o quê? Uva. A uva é a matéria-prima que produz o quê? Vinho. Vinho na palavra de Deus fala de quê? De quê? Alegria. Quando você tem essa revelação, homem de Deus, você fala, não, eu temo ao Senhor, eu ando na presença de Deus. Eu vou começar a orar sobre isso. A minha mulher vai ser uma mulher feliz e vai fazer a casa inteira feliz.
Eu vou acordar de manhã para trabalhar às 6 horas e minha mulher vai estar lá de pé e falar, amor, fiz um café para você hoje. Na hora do dinheiro, vocês gostaram, né, mulherada? Ah. Aí você fala assim, pastor, para de falar besteira. Para de viajar na maionese. E eu vou ser sincero com você, eu nem preciso disso tudo para ser feliz com a minha mulher. Não preciso que ela acorde mais cedo que eu para fazer o café da manhã para mim. Não preciso. Mas eu posso orar por ela, por coisas importantes. Falar, Senhor, eu tenho visto a Deise assim, 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 assado. Estou percebendo o coração dela angustiado com algumas coisas. Mas eu quero, em nome de Jesus, crer. Eu não estou vendo, mas vou declarar a palavra que o Senhor fala ao meu coração. A minha mulher é uma videira frutífera dentro da minha casa. A hora que a Deise abrir a boca, os passarinhos vão cantar. Os meus filhos vão ficar tudo animado e feliz e motivado para lavar a louça. Para arrumar a cama. Para dar beijo no pai e abraçar o pai. Aleluia, oh glórias. Ela vai falar para mim assim, amor, eu acordei com a vontade de te dar um abraço. Aí você fala, não, mas eu não estou vendo isso, pastor, lá na minha casa. Mas você pode orar, porque isso é uma promessa do Senhor. E o que eu tenho ensinado para você é que todas as promessas que tem na palavra de Deus, para o justo, você pode tomar posse dela. Como é que você toma posse? Pela palavra. Eu não estou vendo. Minha mulher acorda sempre de mau humor, chutando o rabo do cachorro. Você já viu? É difícil chutar o rabo do cachorro. Porque ele está sempre assim. Mas tem mulher que consegue. Dá uma voadora. Eu ia dar uma voadora aqui, mas eu achei melhor não tentar. Não, pastor, lá em casa você não imagina. É sempre aquela mesma comida. Não tem uma... Minha mulher sabe que eu gosto de estrogonofe com chinchila da Índia, mas ela nunca faz. Mas tem gente que não sabe nem o que é estrogonofe. Quanto mais a chinchila da Índia que eu inventei agora, eu também não sei o que é. Antes que você ache que eu sou, assim, uma cultura gastronômica, não. Mas a mulher quer agradar o marido, e a minha não quer. Mas eu posso, em nome de Jesus, dizer, a minha mulher é como a videira frutífera. E aí, quando você começa a declarar isso, um belo dia ela acorda e faz um negócio que te surpreende. Aí, no outro dia, ela vai, passa 2, 3 dias, né? Vamos dar um desconto aqui. No outro dia, não, é muito rápido. Passa 2, 3 dias, ela vai lá e faz de novo. E as coisas começam a andar. Por quê? Porque você está declarando uma palavra de fé, você está orando. Para de discutir com a sua mulher e ora por ela. Para de falar dos defeitos dela para ela. Se você acha que a tua mulher tem defeito, fala para Deus. Ora ao Senhor e fala em amor quando você falar com ela. Mas fala... Com Deus você pode até falar, Deus, não aguento mais daquela megera. Aquela miserável daquela mulher. Esse é meu coração. Você tem coragem de falar assim para Deus? Você tem coragem? Para Deus você rasga o coração. Fala assim, eu não estou aguentando mais. Essa mulher, pelo amor de Deus. Pronto. Agora, Senhor, transforma o meu coração. Eu sou esse homem que teme ao Senhor. Eu ando nos seus caminhos e eu vou tomar posse dessa palavra. Aí Deus vai falar no seu coração, de repente. Alguma coisa que você precisa ser transformado. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser transformado. Mas a mulher fala assim, pastor, não dá para ser essa mulher que prepara os ovos mexidos com bacon e pão francês quentinho com manteiga logo de manhã para o meu marido. Por quê? Porque ele nem é provedor. Porque ele é um traste. Porque agora nesse inferno de Copa do Mundo, ele só quer ficar vendo programa de esporte. E está preocupado aqui, viu, pastor? Com o horário do culto hoje. Quer ir embora, porque é final da Copa do Mundo. Você não sabe quem é esse miserável desse marido. E eu fico aqui angustiada. Vai viver uma semana com meu marido, você vai ver. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estou falando com a liberdade que minha esposa nem está aqui hoje, está lá dando aula no Kids. Mas mulher, você pode orar ao Senhor e falar, eu em nome de Jesus creio que nós vamos viver, eu vou viver da abundância do salário do meu marido. Ele está falando que a situação está difícil,
que a conta no banco está apertada demais, que eu não recebo aumento, ou que está desempregado, ou que não entra trabalho. Mas, em nome de Jesus, nós somos uma família que teme ao Senhor, um marido e uma mulher que teme ao Senhor. Eu vou comer da gordura daquilo que Deus vai prover na vida do meu marido. Você crê nisso? Se você crê nisso, você expressa em fé. E ao invés de brigar com seu marido, aí o Senhor começa a transformar você por dentro, mulher. Começa a mexer no seu interior. Começa a trabalhar. Eu uso muito a figura do relacionamento conjugal, mas isso se aplica em qualquer figura de relacionamento. De amigos, de irmãos, de filho. Porque tem irmão que gosta também de empurrinhar o outro irmão, não tem? A outra irmã. E de sempre cobrar. E de sempre ter uma palavra. Ame seu irmão. Seja que... Eu vou dizer uma coisa para você. Se tem alguém que você vai sentir falta na vida, é o seu irmão, a sua irmã. Um dia você vai falar, que saudade de acordar com aquele pentelho, me enchendo as paciências. Aproveita o tempo que você tem tido a oportunidade de viver com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais. Esse tempo vai passar, mas declare palavras de fé. E se você acha que o seu filho, pai, mãe, não é como o rebento da oliveira, não tem sido ungido, comece a declarar essa palavra. Talvez tem pai e mãe aqui que está me ouvindo e fala, pastor, os meus filhos são um grande problema, não são como o rebento da oliveira. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você começar a declarar palavras de fé, vai começar a se tornar realidade, aquilo que parece impossível aos teus olhos. Aquilo que parece impossível começa a se tornar realidade quando você declara em fé. Não é uma repetição vã. Diga comigo, não é uma repetição vã. É uma palavra que nasce no coração primeiro. Que Deus falou com você. Que você tem revelação e que, portanto, você a declara. Mas eu quero falar um pouco das condições. Você lembra o tema da palavra? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Agora você começa a ficar, até sapateia, né? Eu vou parar de falar das bênçãos, vou falar da condição. Presta bem atenção para ver se você se encaixa nas condições. Quais são as condições? Primeiro versículo, por favor. Leia comigo. Primeiro versículo do Salmo 128. Esse aí era o 84. É o 128. Olha lá. Bem-aventurado e anda nos seus caminhos. Quais são as duas condições? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Seguir o Senhor. Diga comigo. Temer ao Senhor e andar nos caminhos. Muitos têm uma visão de que temer ao Senhor é algo ruim, é algo temeroso, é ter medo de Deus. Essa é uma visão muito forte na mente de alguns, por conta do que se vê no Velho Testamento. As pessoas, quando começam a ler a Bíblia, vê a severidade de Deus, quando Ele deu a lei, e ele fala, meu Deus, Deus matou 250 abrindo na terra, uau! Que coisa terrível. Por que tanta gente morria no Velho Testamento? Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você fica com medo, não com temor. Você tem medo de Deus. Se eu não fizer as coisas direitinho, eu vou ter a minha cabeça degolada. Eu nunca vou ser feliz. Eu não vou ser... É isso que Deus é. Quando Deus chamou a Moisés, Ele falou assim, Moisés, vem até aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Quando você vai na minha casa, eu vou falar para você assim, não, eu sei seu nome, mas eu ia fazer uma brincadeira. Como é seu nome mesmo? Pronto, já deu aquela coisa. Aí eu pego e falo para ele assim, se é hora de entrar aqui, você pode tirar esse seu sapato aí, por favor? O que ele vai sentir? Vai falar, meu Deus, ele vai ficar meio assim, não vai? Eu posso até pedir para ele fazer alguma coisa, sei lá. Eu tenho muito esse senso, né? Eu não gosto de entrar na casa de ninguém com o meu pé do jeito que eu venho da rua. Então eu chego em casa, mas eu não tenho problema nenhum que todo mundo entre na minha casa, normal. Mas foi isso que Deus disse para Moisés. Então isso causa uma sensação de temor. Olha, eu preciso ter atenção. Eu preciso me preocupar. Não é isso que você sente quando alguém te dá um alerta? Pá! Outra coisa que a gente ouve no Velho Testamento é que para entrar no tabernáculo tinha 3 lugares. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar, que era chamado de Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, que é onde ficava a arca presente de Deus. Por quê? Se entrasse lá, o que acontecia? Morria. Então você fala assim, Deus é um Deus, eu tenho que ter medo. Eu tenho que ser muito sério.
Mas isso era lá na velha aliança. E na velha aliança, a relação de Deus com o homem era baseada no quê? Qual era a base da relação? A lei. Como nenhum homem cumpriu a lei, o juízo de Deus se manifestava sempre. Ninguém cumpriu a lei nunca. Ninguém nunca cumpriu a lei. Só um cumpriu a lei. Qual era o fim da lei? Cristo. Está lá em Romanos. O fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Mas como ninguém nunca cumpriu, sempre tinha o juízo de Deus manifesto. Por isso que no dia da expiação do pecado, as pessoas ficavam felizes. Por quê? Porque era mais um ano tranquilo. Deus perdoou os nossos pecados. E olha lá se o sumo sacerdote não tivesse com um problema e alguém tivesse que puxar a cordinha. Você sabe que ele ia com uma cordinha no pé. Se demorasse para voltar, o que os irmãos faziam? Puxa, porque morreu. Fez o que não devia. Dá para ter medo de Deus assim ou não? Você imagina as crianças esperando o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos. E aí ele não sai. Aí eu falava, filho, hoje eu estou de serviço lá no tabernáculo, preciso puxar o sumo sacerdote. E vem o sumo sacerdote morto. Isso se explica, essa teoria de se ter medo de Deus. Sim ou não? As pessoas, então elas tinham medo de Deus por causa disso, por causa dessas situações. Mas Jesus muda esse paradigma de maneira tão forte, de cara, já na oração do Pai Nosso, quando ele fala com os discípulos. Ele diz, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Se você olhar o Velho Testamento inteiro, Deus nunca é chamado de Pai. É o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Mas Jesus muda o paradigma, por quê? Porque Ele é o Filho, o primogênito de muitos irmãos. E aí ele vai ensinar aos discípulos um novo nível de relacionamento com Deus. De pai. Diga comigo, de pai. E de pai a gente não tem medo. Pai a gente teme em amor, mas não tem medo. Os meus filhos não têm medo. Eu não sei nadar, mas se eu estiver na piscina que não dá pé, hoje acho que o Heitor já entende mais, não pula. Mas quando era pequenininho, pulava. Eu falava, vem filho. Vem, pode vir. Mas vinha que era uma beleza. Coisa maravilhosa, aquele pão de queijo cru. Era lindo demais. Por quê? Porque ele tinha um pai. Porque ele tem um pai. E ele tem segurança. Às vezes ele pode até estar com medo de alguma coisa que ele fez e que vai ter que conversar comigo, mas ele sabe que se tem uma coisa que eu vou sempre dispensar em direção a ele é o quê? Amor. Amor. Tem momentos em que ele vai ser corrigido? Tem, mas tudo é por causa do amor. Deus te corrige? A Bíblia fala que Ele corrige aquele que ama. Então você começa a compreender Deus de uma maneira diferente a partir de Jesus Cristo. Romanos 8,15, o apóstolo Paulo fala o quê? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, diga comigo, outra vez, atemorizados. Outra vez por quê? Porque era assim que vivia antes. Você antes de Jesus entrar na sua vida, você tinha medo de Deus. Muitas vezes você vem com medo de morrer, de ir para o inferno. Mas depois que você está em Cristo, aleluia, você não tem mais medo de Deus. Pelo menos não deveria ter. Você tem medo de Deus? Ou você teme ao Senhor? Eu estou falando, tentando mostrar para você o que é temer. O temor a Deus, então, não significa viver atemorizado. Não significa ter medo. Porque nós não somos servos somente, somos filhos. Diga, somos filhos. Fala, filho não tem por que temer. Por quê? Porque ainda que você fez alguma coisa errada, o pai te ama. Ele pode te disciplinar, pode corrigir, pode, mas ele vai fazer isso porque ele te ama. Deus não vai te punir, Deus vai te corrigir. Eu não puno meus filhos. O Heitor fez uma arte, fez. Eu vou pôr ele na cadeia por causa disso, miserável. Vai passar 30 anos lá. Comendo aquela comida, sem roupa para vestir, com buraco no chão, como banheiro, e água gelada todo dia. É isso que eu faço quando meu filho erra? Não é isso que Deus faz quando você erra. Se alguma coisa não está indo bem, se você ficou enfermo, se você sofreu um acidente, Deus não tem prazer disso na sua vida porque Ele é seu Pai. Você não precisa viver atemorizado por conta da pessoa de Deus. Ele te ama. Ele te ama. O servo vive sempre atemorizado.
Mas Jesus disse, já não vos chamamos mais servos, vos chamamos amigos. E essa revelação é ampliada quando nós somos filhos. Servo está sempre com medo. Vai numa fábrica e fala assim, o chefe está chegando aí. Todo mundo volta para a linha de produção. É ou não é verdade? Meu Deus do céu! Eu lembro de um lugar que eu trabalhei que tomava café antes de entrar para o trabalho. Quando a gente começava a tomar café, tinha meia hora de tomar café. Aí estava lá, 8h29, 8h30 tinha que bater o cartão. Estava todo mundo com o pé em cima do braço do sofá. Tal. Quando percebi os passos do chefe chegando, todo mundo já estava indo bater o cartão já. Por quê? Temor. Com medo. Atemorizado. Nós não andamos assim. Agora, você imagina a hora que eu chego no quarto dos meus filhos, com a cama tudo bagunçada, como é que eles fazem? Sai arrumando tudo, né? É assim na sua casa, não é, pai e mãe? Seu filho sai arrumando, sai dobrando o cobertor, organizando tudo, porque o pai está chegando. É assim na sua casa? Nenhuma para me ajudar. Nenhum irmão que eu possa me aconselhar depois para virar assim. Não, por quê? Porque ele está na casa do pai, ele se sente amado, não tem medo, tem temor, tem responsabilidade, mas não tem medo. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o significado bíblico de temor. Já estou caminhando para o final. Salmo 130, olha o que a Bíblia diz no Salmo 130, versículo 3. Projeta para nós, vamos ler juntos. Quais são as duas condições para ter todas aquelas bênçãos? Temer e andar. Diga, temer e andar. Temer e seguir. Leia aí o versículo 3, por favor. Iniquidades. Quem, Senhor, subsistirá? Olha o que o salmista diz. Senhor, se o Senhor for observar iniquidade, quem vai subsistir? Quem pode subsistir se o Senhor realmente resolver olhar o pecado e a iniquidade na vida do homem? Ninguém. É impossível. Se Deus resolver olhar para o seu pecado, para a sua iniquidade, para quem você é, para quem eu sou, acabou. Ninguém vai subsistir. Mas graças a Deus Ele não olha para nós assim. Ele olha para mim e para você, olhando Cristo em nós. Se Ele vê Cristo em nós, aleluia, aí nós subsistimos. Aí nós existimos. A igreja existe porque nós estamos em Cristo. O que Deus vê em mim e em você é Cristo. Mas o versículo 4 diz o quê? Contigo, porém, está o perdão para quê? O que está contigo? Contigo quem? Com Deus. Para quê? Para que nós possamos temê-lo. Quando é que você teme o Senhor? Quando é que você cumpre essa condição? Quando você entende o tamanho do perdão de Deus sobre a sua vida. E se você entende que tem perdão, não tem punição. Tem perdão. Se você está inserido nesse amor, você entende o quanto você é perdoado, portanto, você teme ao Senhor. Quanto você entende o tamanho do perdão de Deus pela sua vida. Quando estão comigo, digam amém. Aquele que se ajoelha diante de Deus, no seu quarto, e reconhece que estava no buraco do pecado, e fala, Senhor, eu era um miserável, pobre, cego e nu, não tinha futuro na vida, mas o Senhor me tirou desse buraco, com o seu perdão, e me resgatou. E me levou a lugares, e ainda vai me levar a maiores lugares, que eu jamais poderia estar sem o teu perdão. Eu quero te agradecer por isso. Quando isso está no seu coração, isso é uma revelação. Eu quero dizer uma coisa para você, você teme ao Senhor. Quando é que você teme ao Senhor? Quando a tua oração é essa oração, Senhor, eu entendo que só estou aqui por causa do teu perdão sobre a minha vida. Agora, quando você acha que você está fazendo alguma coisa, eu tenho amigos até hoje, que são gente boa demais, maravilhosos, mas eles fazem muitas boas obras, muitas. Não são crentes, não. Tem uns crentes também que fazem muitas boas obras. Aliás, tem muitos, mas tem alguns nessa condição que eu vou falar agora. Ele acha piamente que aquilo está dando para ele a salvação dele. Ele acha que dar presente para a criança no Natal resolve tudo. É o dia da expiação. É o Yom Kippur do Ocidente. Adotar uma criança e dar um presente de R$120. Eu dou um presente e parece que está tudo resolvido. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é isso, não é a sua boa obra, não é a sua boa conduta que garante as bênçãos de Deus na sua vida, mas é você reconhecer que o grande perdão de Deus te alcançou. Isso é temer ao Senhor. Então, temor fala de quem entende o perdão de Deus pela sua vida. Diga comigo, quando eu temo ao Senhor,
É porque eu entendo o perdão dele sobre mim? Sabe que aos olhos humanos, às vezes a gente pode até ser melhor do que os outros. Só fala assim, eu sou melhor do que aquele prisioneiro, do que aquela prostituta, do que aquele bandido, do que aquele assassino. Mas você sabe uma coisa? Eu medito muito sobre isso. Você medita sobre isso? Quem medita sobre isso? Eu medito. A gente tem que pensar sobre essas coisas. Você precisa pensar. Não entre em paranoia nenhuma, mas medite sobre isso. Eu estou até lendo um livro que chama-se A Doutrina do Pecado. Eu quero ministrar uma série de palavras que fale sobre pecado. Estou pensando num tema para isso. E o pecado, que tão de perto nos rodeia, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, é a morte da vida do homem. Sim ou não? O pecado, quando entrou, destruiu tudo. E ele está presente no nosso tempo? Lógico que está. Tem gente que peca mais, tem gente que peca menos? Tem. Tem gente que está afundada no pecado e não quer sair dele? Tem também. Então você pode pensar, bom, se alguém está assim, eu sou melhor do que ele. Não, essencialmente você não é melhor. Tem pecadinho e tem pecadão? Tem pecado maior, pecado menor? Diante de Deus, todo pecado é morte, sim ou não? Roubar uma agulha é tão morte quanto roubar R$10, que é tão morte quanto roubar um banco. Porque a questão está no princípio e na essência do que se faz. O que é mais pecado? Você matar um bandido que matou um monte de gente? Ou você matar uma criancinha recém-nascida? Tem mais pecado? Na sua visão, tem. Porque tem até um ditado, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas você continua sendo assassino. Matando a criancinha ou matando o bandido, você continua sendo assassino. Porém, existem consequências diferentes daquilo que você faz. Pode ser que se a polícia souber que você matou um assassino perigoso, ela até te perdoa e nem te prende. Mas deixa isso para lá. Você fala, está vendo? É ou não é assim que o ser humano vive às vezes? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante de Deus, as duas situações configuram um assassino. Logo, os dois são para a morte sua. Sim ou não? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Tem consequência diferente? Tem. Num caso, você pode até nem ser preso. No outro, você vai ser execrado. Se bobear, linchado. Por quê? Porque isso fala de uma justiça humana. Os homens ponderam as coisas assim, mas eu quero dizer uma coisa para você. Na presença de Deus, nós não podemos pensar de nós mais do que convém. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que aquele assassino que está na prisão. Porque o meu pecadinho aqui, que eu acho que é tão pequenininho, pode me roubar aquilo que Deus... Aliás, né? Eu vou dizer uma coisa para você, que é exatamente o que eu creio. Se eu tenho um pecadinho aqui, que ele é tão de estimação meu, e que eu não abro mão dele, e que ele vai perdurar até... Eu tenho dificuldade de saber, ou de crer, que eu realmente fui alcançado pela graça. É muito difícil. Por quê? Por que você fala isso, pastor? Porque a graça de Deus ela é tão irresistível que ela me tira completamente do domínio do pecado. É isso que está escrito lá em Romanos. Porque se estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós. Logo, se eu estou debaixo da graça de Deus, não tem prazer no pecado. Significa que eu não peco? Não, significa que se você peca, você é pronto em se arrepender daquilo e confessar diante de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, temer ao Senhor, fala disso e fala também lá em Mateus 4:10. Quero ler com você, Mateus 4, 8, 9 e 10. Vamos avançar. A Bíblia diz assim, olha, eu vou lendo, quando aparecer você vai comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. O que Jesus disse? Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Diga comigo, adorarás e darás culto. Jesus lutou com o diabo mostrando para ele um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Leia lá agora o que está em Deuteronômio 6, 13. O Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás. Jesus mudou duas palavras. Jesus usou Deuteronômio 6, versículo 13, e aí, ó. O Senhor teu Deus, temerás e a Ele servirás. Ponto, para aí. Volta lá em Mateus, no versículo 10 ele diz, o Senhor teu Deus
adorarás e a ele dará culto. Então, qual é a troca? Temer por adorar. Diga, temer por adorar. Jesus está falando, está combatendo Satanás e ele disse assim, você só precisa temer a Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas ele fala de outra forma. Ao Senhor teu Deus, adorarás. Diga, temer é adorar. Deus, Jesus está definindo aqui o que é adorar, o que é temer a Deus. Se você na intimidade do quarto, longe dos holofotes, ou no meio da multidão, aqui no meio da igreja, no metrô, no trem, na faculdade, no trabalho, você é alguém que teme ao Senhor, você é aquele que adora o Senhor em qualquer circunstância. Então você é o homem, você é a mulher que teme ao Senhor. Você adora o Senhor. E só a Ele darás culto. Ele troca servir por darás culto. Não tem outro que toma um lugar no meu coração. Aquele que teme ao Senhor é aquele que tem o Senhor como primazia da sua vida. Então Jesus redefine o que é temer. Aquilo que estava na velha aliança. Temer e servir. Ele fala, adorar e dar culto. Aleluia. Deus tem isso para mim e para você. Quando eu pensava sobre isso, eu falava, Senhor, te temer significa te adorar intensamente. Sabe por quê? Quando você adora, você é transformado. Quem teme ao Senhor, desta forma, ele é transformado dia após dia. Se você teme ao Senhor, se você adora ao Senhor, você é transformado dia após dia, sem perceber. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. E a segunda condição, anda nos seus caminhos. O que é andar no caminho? Diga, é seguir. Andar no caminho é seguir Jesus. Se você anda nos caminhos do Senhor, você segue o Senhor. 1 Pedro 2, 21, a parte B do versículo diz, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. O Senhor nos deixou um exemplo para ser seguido. Diga, há pegadas no chão. Diga, tem pegadas no chão e eu posso seguir as pegadas de Jesus. Seguir é andar após, é caminhar o mesmo caminho que o Senhor já deixou marcado para nós. Alguém pode questionar mais, que seguir os caminhos não é nada diferente do que obedecer os mandamentos. É muito importante a gente destacar uma coisa aqui. Eu quero tomar muito cuidado sempre com isso. Eu não quero condenar se você está cumprindo os mandamentos. É bom. A Bíblia diz que a lei é boa. E é muito bom você cumprir os mandamentos. Se você conseguir cumprir toda ela, isso vai inclusive te salvar. Né? Você consegue cumprir aí, não matar, não roubar, às vezes não adulterar. Você consegue cumprir vários. Mas tem uns que às vezes você não consegue. Então não tem. Eu não estou querendo dizer que é ruim. Mas se você está fazendo isso para a sua própria justificação, você está fazendo isso para a sua própria morte. Quando você fica querendo olhar o problema dos outros, porque você já percebeu que quem cumpre muito os mandamentos está sempre olhando quem não cumpre. Lá eu cumpro tanto, mas o Pedro, olha lá a situação. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Assim não tem jeito. Por isso que essa igreja não anda com o líder de louvor desse jeito. Nem um pastorzão que nem eu resolve a questão. É isso que alguém que cumpre muito faz. Cumpre muito olhando para si. Aí está a morte. Você entende o que eu quero dizer? Ninguém pode receber bênção de Deus pelo seu próprio esforço. Você entende o que eu quero dizer? Você não pode receber nada porque você está cumprindo. Mas há uma primeira menção de seguir. E aí eu quero falar com você sobre o seguir. Lá em Números capítulo 14, versículo 24, tem uma primeira menção de seguir. Antes de ler o texto, eu quero dizer para você o cenário. Qual era o cenário? Moisés manda 12 espias olhar a terra prometida, Canaã. Tira o texto, porque os irmãos vão ler e não vão prestar atenção na minha explicação agora. Antes de ler o texto, quero só falar para você o cenário. Então, Moisés manda 12 espias, dentre eles tinham 2. Quem sabe me dizer os nomes? Josué e Caleb. E aí, a Bíblia fala que 10 voltam com uma péssima notícia. Ó, não dá. A terra é cheia de gigante, fortificada, tem muralha, a gente não vai conseguir. E eu vou dizer para você, não é tão boa assim. Mas a Bíblia fala que Caleb e Josué voltar de uma maneira diferente. E sobre Caleb fala que ele teve um espírito diferente. Olha só o que Deus fala. Agora põe um texto no Números 14, 24. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em quê? Perseverou no quê? Perseverou no quê? Perseverou em quê, irmãos? Continua. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia.
O que é então seguir o Senhor? Perseverar. No que Caleb perseverou? Em fé. Diga comigo, ele perseverou em fé. Ele perseverou em fé. Ele viu uma coisa, mas ele creu numa promessa previamente dita. Ele se cumpriu na vida de Caleb. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam em Deus, mas que se não veem. Eu não estou vendo nada do que Deus falou que ia fazer. Os 12 viram a mesma coisa. 10 acharam que não tinha jeito mesmo, porque os olhos naturais viam aquilo. Mas ele perseverou porque ele seguiu o Senhor. Seguir é crer. Diga comigo, seguir é crer. Diga comigo mais forte, seguir é crer. Ainda assim a gente pode ter alguma dúvida, e eu termino com um texto bíblico. Se o andar com o Senhor e seguir os seus caminhos envolve alguma coisa de cumprir a lei. 1 João 3, 22 deixa bem claro isso para nós. O versículo 22 diz assim: e aquilo que pedimos dele receberemos. Outra promessa maravilhosa. Diga, o que pedimos, receberemos. 1 João 3, 22. Porque guardamos os seus mandamentos. Diga, guardamos os seus mandamentos. Diga para a pessoa do seu lado, guarde os mandamentos. Fala, guarde os mandamentos. E aí a Bíblia explica a Bíblia, né? Olha só. E fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o que é o seu mandamento? É o que está escrito aí nessa Bíblia? Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. O que é? Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Que creiamos. Quando a Bíblia fala aqui, porque guardamos os seus mandamentos, não está falando porque guardamos a lei. Está falando os seus mandamentos, mandamento de quem? De Cristo. E qual é o mandamento de Cristo? O seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos. Diga, amemos uns aos outros. Só é possível amar uns aos outros se você primeiro se sentir amado por Deus. Quais são as duas condições, então, para receber aquele monte de bênção do Salmo 128? Primeiro, segundo, quem teme faz o quê? Tem convicção do perdão. Entende que Deus é Pai. Que ama você. O que mais? Não. Quem teme ainda? Qual é a revelação de temer? Adora o Senhor. E só tem Ele como centro do seu coração. Amém? Segundo, segue o Senhor. Seguir o Senhor fala do quê? Seguir o Senhor é guardar os mandamentos do Senhor no seu coração. Seguir também fala do quê? É crer como Caleb creu. É perseverar crendo. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. A verdade, eu vou declarar uma palavra com você. Você vai repetir após mim. Para nós irmos embora, você vai dizer comigo assim: eu sou bem-aventurado. Diga mais forte, você vai dizer em fé: eu sou bem-aventurado. Porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Todo o sustento que eu preciso virá do trabalho das minhas mãos. Porque eu temo ao Senhor. Não virá do governo, não virá do meu cunhado, não virá da minha cunhada, não vai vir do meu pai e da minha mãe, não vai vir dos meus amigos, não vai vir da igreja, vai vir da provisão que Deus já me deu, porque Ele me diz que do trabalho das minhas mãos eu vou comer, eu vou ser sustentado, e tudo vai ir bem, e tudo vai ir bem. Eu sou o homem, a mulher que teme ao Senhor e ando nos seus caminhos. Digam os homens, a minha esposa será como a videira frutífera dentro da minha casa. Motivo da alegria. Aleluia. Digam os pais, os meus filhos serão ungidos do Senhor. Porque eu temo o Senhor. Porque eu sigo os teus caminhos. Oh, como sou abençoado. Está muito fraco isso.
Diga como o salmista disse: oh, como eu sou abençoado. Porque eu temo o Senhor e ando nos seus caminhos. Porque eu creio como Caleb. Porque segundo o que está escrito em Hebreus, eu acredito. A fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu espero, porque o Senhor falou e Ele vai cumprir, e nada poderá roubar a minha convicção de filho que não anda atemorizado, mas é firme na palavra já liberada. A estação mudou, as flores vão começar a aparecer, o verão já está às portas, e a glória de Deus será vista na minha vida, na minha casa, na minha célula, na minha descendência, sobre toda a minha família, em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você.